meu Deus, que na tua palavra nos ensina, Pai. Me capacita no nome de Jesus, abre nossa mente no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. A fé para receber promessa, né? A fé, eu andei dando nós sabemos o que é fé, mas é bom sempre a gente estar estudando, estar pegando mais algumas informações. E eu vi aqui que a fé é fundamental para receber as promessas de Deus, pois é a confiança no cumprimento da sua palavra. A fé, ela fortalece a esperança e nos permite viver em plena confiança na sua fidelidade. Né? Precisamos estar sempre com essa fé, precisamos estar sempre perseverando e acreditando nas promessas do Senhor. Não é verdade? Vamos ler aqui o capítulo lá de Marcos, né? Que é sobre a pregação da fé. Marcos 11, 24, que vai dizer: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Alguém tem outra versão aí que queira ler? Seu áudio tá... Camila, tá falando? Vou pegar minha versão aqui também, calma aí. Tá. Fala o versículo direitinho para mim. O versículo está em Marcos 11, 24. Ensaio de Gideões, exatamente. O meu diz assim: por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Isso. Então, precisamos ter fé para pedirmos em nossas orações. Né? Aí lá em Salmo 119, vai falar sobre essa fé para receber promessa. Salmo 119, do 49 ao 56, eu vou ler aqui para vocês. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu povo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conformo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Precisamos estar conectados com o Senhor, precisamos ter essa fé, né? A fé que vamos receber a promessa, né? Mas precisamos o quê? Precisamos guardar os preceitos do Senhor, né? Porque tem muita gente que fala: ah, é só pedir que Deus dá. Deus é o dono de tudo, né? Mas nós sabemos que não é assim, não é verdade? Eu anotei algumas coisinhas aqui, falando sobre a fé. Só um minutinho, tá? Que eu vou procurar aqui nesse outro celular. A fé que é a esperança em Cristo. A fé em Cristo é o ponto central para recebermos as promessas de Deus, pois Ele é o nosso fundamento e a nossa esperança. Aí vai falar sobre a fé que fortalece a esperança e orar as promessas de Deus.
A fé que fortalece a nossa esperança, ela permite não apenas esperar, mas também confiar no cumprimento das promessas de Deus, mesmo diante das dificuldades. E orar as promessas de Deus é uma oração baseada nas promessas de Deus e um poderoso instrumento para manifestar em nossas vidas. Porque nós sabemos, todos nós sabemos, que a fé, sendo o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que está lá em Hebreus 11:1, é mesmo indispensável para que alcancemos as promessas de Deus. Se as promessas de Deus é uma afirmação que para o homem é ainda algo futuro, não há como se ver a promessa como realizada, senão pelos olhos da fé. A fé nos faz ver a promessa como um fato, ou seja, nos faz ter a mesma visão que Deus tem quando profere a fé. É muito profundo a gente começar a analisar a realizada, senão pelos olhos da fé. A fé nos faz ver a promessa como um fato, ou seja, nos faz ter a mesma visão que Deus tem quando profere a fé. É muito profundo a gente começar a analisar que temos que ter a mesma visão de Deus quando nós falamos, né, que temos essa fé que vamos receber a promessa. Ora, se o Senhor fala, né, que o que Ele promete, o Senhor não tem aquela passagem que fala que não é homem para que minta, né? Então, é isso. Então, a gente tem que ter essa confiança que quando pedimos com fé e obedecemos os comandos do Senhor, porque as pessoas esquecem dessa palavrinha. Muita gente só fala assim, se pedires com fé, receberás, né? A gente tem a fé de pedir, mas se não estivermos alicerçada na palavra, se não tivermos aliançada com o nosso Deus para pedir aquilo que Ele nos prometeu, porque o Senhor, Ele nos promete. Então, vamos pedir baseado na palavra, né? E também tem que ter um cuidado. Para quê? Para que eu estou pedindo? Qual é o objetivo desse meu pedido? O que é que eu vou fazer com essa promessa que o Senhor vai me dar? Porque eu confio que o Senhor vai me dar essa promessa. Mas essa promessa que o Senhor vai me dar é para servir, para abençoar. Peça antes de pedir algo para Deus. Porque não adianta. Esse povo que está numa vida dentro de uma igreja há mais de 15, 20 anos e que a vida não muda, você pode ir atrás do histórico de vida dessa pessoa, que é uma pessoa amargurada, é uma pessoa que nunca perdoou, é uma pessoa que não faz o bem, é uma pessoa que não vive o reino de Deus e acha que Deus vai abençoar. Não vai, gente. Não vai, a pessoa não vai sair daquela vidinha que está vivendo. Quando eu tomei ciência de que eu precisava colocar minha fé em prática para poder receber a promessa, eu comecei a entender o que é que Deus queria de mim. Peraí, por que você está me pedindo isso? Para que você está me pedindo isso? É para edificar o meu nome? Então, eu vou parar por aqui, porque se vocês me deixarem falar, eu vou ficar a tarde todinha aqui falando. Mas eu acredito assim que deu para entender, né, que a nossa oração, ela tem que ser baseada nas promessas de Deus. Porque é um meio poderoso de fortalecimento de fé e de acesso às bênçãos divinas. Se nós tivermos esse discernimento, né, esse estalo, de que para pedir algo para o Senhor, eu tenho que estar, meus pedidos têm que estar baseados, têm que estar alinhados com as promessas que o Senhor tem para mim, entendeu? Então, eu me preparo e não esqueço de fazer minha oração matinal, de fazer minha oração na hora da refeição, de fazer a minha oração noturna, né? E de buscar fazer a obra do Senhor. Então, essa palavra que eu deixo nessa tarde, né? Eu espero que as irmãs tenham conseguido entender, compreender, né, aquilo que a palavra do Senhor traz para a gente hoje. E é isso aí. Camila?
Com Amém, você. glória a Deus. Glória a Deus. E assim, é tão bonito, né, que esse Marcos 11, 24, ele é realizado, só falta se concretizar. Toda hora ela fala isso pra mim. Só falta se concretizar, porque já está. Outra, Isso aí. outra coisa, Camila, que eu vi aqui uma conclusãozinha do que é você crer na promessa, né? Aí eu coloquei aqui, para quem quer alcançar as promessas de Deus, deve, antes de mais nada, lembrar que a promessa é uma expressão da natureza do Senhor, do seu caráter, como também um ato de vontade, que como ato de vontade tem um propósito, tem um objetivo, tem uma finalidade, né? Então, o que é que eu vejo isso? O que é que eu vou fazer com essa promessa, né? A gente tem que ter fé que vamos receber, mas para a gente receber, a gente tem que ter a noção que Deus quer que a gente tenha, o que é que eu vou fazer com essa promessa que o Senhor vai me entregar.